1 Coríntios capítulo 5. O pastor Fernando me deu uma tarefa extremamente difícil. Eu quase liguei para ele e falei, pastor, é o senhor que vai falar. Porque, para mim, é o centro da carta de Paulo aos Coríntios. Eu sei que ele fala mais ou menos de 10 assuntos diferentes, ele vai abordando, né? Mas o capítulo 5, ele trata de um assunto que, muito provavelmente, foi motivo de uma terceira carta, que nós não temos, né? E que foi a maioria dos comentaristas, estudiosos dessa carta, entende que foi exatamente o que aconteceu, o que Paulo descreve no capítulo 5, é que motivou uma terceira carta, chamada Carta Dolorosa, carta que ele cita na segunda, que para nós é a segunda, né? Que, na verdade, na sequência, seria a quarta carta, e é um problema extremamente difícil de ser tratado. Obviamente, ele vai falar sobre um caso específico, mas eu quero aplicar isso aqui um pouquinho mais além do que diz aqui. Então, capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás e a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com quem, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito havereis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. É uma palavra difícil. Uma palavra extremamente difícil. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito mais do que simplesmente um caso específico. Ele vai tratar a questão da disciplina na igreja. E esse é sempre um tema muito perigoso, que hoje em dia há um certo liberalismo dentro da igreja, uma certa liberalidade dentro da igreja, aceitando algumas coisas que as Escrituras não permitem. E, nesse caso específico, o caso era muito mais sério do que parecia. Veja que ele começa o versículo dizendo assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Quando ele fala geralmente, ele está dizendo que o assunto que ele vai estar abordando não é um assunto que ninguém sabe. Muito pelo contrário. A palavra geralmente aqui, no original, significa que todo mundo está sabendo o caso. Não é um caso que está às escondidas. Não é um caso que está oculto dentro da igreja. É um caso que todo mundo já está sabendo. E aí a indignação de Paulo: como é que pode uma coisa dessa? Se fosse alguma coisa escondida, ainda fosse, bom, a gente não está sabendo de nada. Você ainda tem um atenuante. Mas quando ele fala geralmente, significa que todo mundo está sabendo. Então, como é que, se todo mundo está sabendo, por que não houve uma ação da igreja em relação ao problema? E veja que ele fala a natureza do pecado que está
sendo trazida aqui? A imoralidade dele era o que a gente chama de incesto. Só que o que estava acontecendo era um pouquinho mais sério, porque a gravidade do problema era tão séria que nem mesmo os gentios de uma cidade que já era conhecida por sua promiscuidade, por conta dos cultos a Afrodite e a Apolo naquela cidade, não se via, não se aceitava. Quer dizer, nem mesmo o mundo gentílico, aceitava tal coisa. E nesses cultos havia as prostitutas cultuais, que depois, mais para frente, ele vai tratar delas. Mas dentro da igreja, como é que pode se aceitar uma coisa se nem o mundo aceita? Então a gravidade era muito grande. E possivelmente, como eu disse, possivelmente foi esse o assunto dessa terceira carta que Paulo cita lá em 2 Coríntios 2:4, né, e também 7:8, quando ele fala sobre a carta, ele fala inclusive no singular. Uma carta que ele teve dificuldades, inclusive, para escrever, ele chegou até a achar que ele nem deveria mandar a carta, ele, no momento, ele quis escrever, mas ele quis voltar atrás, mas ele acabou indo. Porque a ação da igreja em relação a esse pecado não foi adequada. Pelo tudo que indica, principalmente o que Paulo comenta nessa segunda carta, que nós consideramos segunda carta, parece que o problema não foi resolvido. E é por isso que talvez eu pelo menos, considero como sendo o ponto alto dessa carta. Porque é um problema tão sério que Paulo precisou escrever mais uma vez e depois mais uma vez sobre esse assunto. E é interessante que a lei de Moisés punia essa situação com morte. Veja Levítico capítulo 20, versículo 11. No capítulo 18, ele fala sobre as relações sexuais não permitidas, né? Mas no capítulo 20, ele repete essa mesma ordem, mas de uma forma um pouco mais contundente. Ele diz assim, capítulo 20, versículo 11. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ambos serão mortos. Então a gravidade era tão grande que a própria lei de Moisés diz assim, nesse caso, pela lei de Moisés, a pessoa deveria ser morta. O problema é que eles estão dentro de um contexto romano, né? Então eles teriam dificuldade, principalmente em Corinto, né? Fazer tipo execução. Se fosse em Israel, talvez eles conseguissem, como aconteceu com Estevão, né? Estevão, eles não tiveram problema nenhum de matar Estevão. Quando foi com Jesus, eles tinham os seus subterfúgios lá, né? Mas tinham outras razões porque eles não queriam matar Jesus, né? Mas com Estevão eles não tiveram esse problema, não. Quando chegou lá em Estevão, eles apedrejaram Estevão. Então, se fosse, talvez, em Jerusalém, na Judéia, talvez esse caso fosse tratado com um pouco mais de rigor. E Paulo fica admirado com isso. Mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês aceitam dentro da igreja uma situação que nem a própria sociedade corinta, gentílica, aceita? E que a própria lei de Moisés condena com morte. Nós não sabemos em relação à mulher, né? Alguns comentaristas acham que a mulher não era um cristã, e ele sim, mas ela não. Então, não importa tanto aqui se ela era ou não, se ela pertencia à igreja ou não, mas o problema era como a igreja estava tratando o problema do pecado dentro da igreja. E o pastor já comentou alguma coisa aqui, né? O que a gente tem visto muito dentro das igrejas, e isso é uma coisa que a gente precisa orar muito, né? É esse liberalismo, essa permissividade com certas coisas que não podem ser aceitas dentro do meio da igreja. Principalmente quando se trata de algo de imoralidade.
não há pecado permitido. Obviamente, a Bíblia fala sobre isso. Mas existem situações que são muito mais críticas do que outras. As consequências, os desdobramentos são muito mais graves. E Paulo vai tratar disso aqui. Veja o versículo 2. E contudo andais ensoberbecido. Veja só, além de aceitar o pecado, ainda eles se sentiam soberbos. Por quê? Porque possivelmente eles estavam achando que eles eram uma comunidade de amor. Paz e amor. Mas esquece que Deus é amor, mas talvez tenha justiça. Deus exerce amor com justiça, e justiça com amor. Uma coisa não elimina a outra coisa. Mas eles estavam achando que eles, talvez, vou usar um termo mais moderno, né? Estavam lacrando. Eles achavam que eles estavam lacrando com isso, estavam achando que eles eram o máximo por conta disso. E ele continua, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E há uma pergunta, né, um questionamento. Como é que vocês, além de não tratar a coisa, ainda ficam achando que se ensoberbecendo? A repercussão, né, do fato dessa atitude estava contaminando a igreja. E esse é o grande problema do pecado. Era uma violação clara da ética cristã. E Paulo vai ter muitos problemas com Corinto por conta da condição da própria cidade, questão dos cultos, né? E ele vai ter dificuldade em tratar alguns assuntos. Agora, a igreja vem fazer justamente o oposto. Em vez de seguir as orientações de Paulo, eles estão permitindo que a coisa aconteça. Aceitando, né? Então, o problema é que o pecado da igreja era a não condenação do culpado. E o que é pior, a leniência como uma situação que exigia uma ação rápida e severa. Uma ação que deveria ser, um problema que deveria ser tratado rapidamente, com rigor. Não, a igreja estava sendo tolerante. E essa conveniência estava fazendo com que a igreja fosse cúmplice desse pecado. E sendo cúmplice do pecado, ela é tão culpada quanto o pecador. E se o pecador já merece a condenação, imagina muito mais a igreja. E Paulo pergunta assim, como é que vocês não estão lamentando? Muito pelo contrário, vocês estão se orgulhando da situação. Como é que pode uma coisa dessa? O problema é que o tratamento que se dá ao pecado, ela deve ter uma ação imediata. Por quê? Porque a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Abra comigo Isaías 59, 2. Romanos fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Será tribulação, será angústia, perseguição. E aí ele conclui, nada pode nos separar do amor de Deus, mas tem uma coisa que separa. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não os ouçam. Então, o pecado não pode ser tratado de forma leviana dentro da igreja. O pecado, se o pecador já tem as suas consequências, se a igreja não atuar da forma correta, biblicamente falando, ela se torna tão culpada. E a oração da igreja perde força. Ou seja, a própria igreja perde o seu poder de ação na sociedade. A ação profética da igreja, a ação apostólica da igreja, ela perde força. Porque não vai ter a unção de Deus. Ele está dizendo assim, Deus vai encobrir o seu rosto, o rosto dele, de vós.
para que não vos ouçam. Então a igreja vai orar, e o que vai acontecer? Que nem peixinho, né? Nada. E a igreja não consegue avançar. A igreja não consegue ser igreja, cumprir a sua missão como igreja dentro da nossa sociedade. Ele continua, versículo 3 e 4. Aí Paulo vai colocar seu temperamento um pouquinho mais à flor, né? Eu gosto muito de imaginar as situações, irmãos, eu já falei isso. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essas palavras, o que passava dentro dele. Eu imagino até as expressões do seu rosto quando ele escreve essas palavras. Não sei quem foi o escriba dele, o amanuense, né? Talvez Tércio. Mas ele deve ter corrido bastante para escrever o que Paulo estava escrevendo. Veja que ele fala no versículo 3 e 4. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Paulo não pensou duas vezes, não. Ele já dizia, já sentenciei. O tempo de verbo aqui é assim, indica que a ação foi tomada e definida, e definitiva. Já sentenciei, já está definido. Já sentenciei. Como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus. O que Paulo estava dizendo indiretamente é o seguinte, eu já dei meu veredito. E aí, o que vocês vão fazer? E veja que ele olha as três autoridades que ele coloca a sua autoridade apostólica, eu já sentenciei. A segunda, a autoridade da igreja, reunindo vós e o meu espírito. E o terceiro, o poder de Jesus. Olha que peso que tem a sentença dele. Então, Paulo já deu a sua sentença. Agora, a igreja deveria tomar ação em relação àquilo que estava acontecendo na igreja. A igreja reunida tem autoridade para tratar do pecado da igreja. Infelizmente, tem muito pastor aí, né, que deixa a coisa correr. Não sei se por medo, não sei se por falta de conhecimento, não sei se por não saber tratar com a coisa, mas a Bíblia sempre nos indica qual o caminho. Agora, um ponto importante que Paulo destaca nesse versículo é que a autoridade, nesses casos, não pode estar no ombro de uma única pessoa, porque, nesse caso, poderia haver um autoritarismo. A coisa poderia estar simplesmente dentro da ótica e da visão de uma única pessoa, e isso é perigoso. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Por isso que as instâncias, não só no Brasil, mas em quase todos os países, as instâncias jurídicas, elas sempre, no primeira instância, é decisão chamada monocrática, um único juiz. Mas, a partir da segunda instância, já é um colegiado. Para exatamente tirar esse ponto autoritarista. Então, a igreja, dentro do seu colegiado, ele tem uma autoridade compartilhada. Existe uma autoridade que Deus estabeleceu como guia da igreja, no sentido espiritual, mas dentro da autoridade eclesiástica, o pastor não pode estar sozinho. Ele tem que ter o apoio da igreja. Ele tem que ter apoio do que a gente chama de presbitério. Presbitério, aqui não estamos falando de igreja presbiteriana, não é nesse sentido. Mas é a liderança da igreja, são os homens mais maduros, as mulheres mais maduras, que têm uma maturidade não só espiritual, mas principalmente espiritual, mas também pessoal. Pessoas com vivência, com experiência de vida, para poder opinar e poder tomar um julgamento correto nessas situações. Indicar o caminho, indicar a solução para o problema. Aí o versículo 5 é uma grande discussão. Versículo 5 diz assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
É complicado esse versículo. A maioria dos comentaristas não consegue chegar numa solução. Eu vou dar a minha opinião. Talvez o pastor tenha um pouquinho diferente da minha, mas é a minha opinião. Quando ele fala entrega a Satanás, ele está excomungando a pessoa da igreja. Veja que ele fala em 1 Timóteo 1,20. Ele usa a mesma expressão com outras duas pessoas. 1 Timóteo 1,20. Possivelmente isso aqui estava acontecendo em Éfeso, porque nessa época Timóteo era supervisor de bispo, né, de Éfeso. Ele diz assim, e dentre esses que contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, o que eu entendo desse versículo, e muitos seguem mais ou menos essa linha, é que Paulo está dizendo de uma forma indireta, dizendo assim, olha, esse cara tem que ser colocado de fora da igreja, tem que ser excomungado. Entrega a Satanás significa o seguinte, dentro da igreja tem a autoridade do Espírito Santo, lá fora tem a autoridade de quem? Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, o que Paulo está dizendo assim, olha, fora da proteção da igreja, o ofensor talvez venha a reconhecer a sua situação. Então, é mais ou menos o que acontece com o filho pródigo. Quando o filho pródigo, né, quer sair de casa, o pai dele não coloca empecilhos. Ele chega para o pai e fala assim, eu quero minha parte na herança. E o pai dá, e ele vai embora. O pai não vai atrás. Ele fica esperando o filho voltar. Mas ele não vai atrás. Mas o que eu acho interessante nessa parábola, a grande guinada da parábola, a grande virada do que acontece com aquele jovem, é uma frase que diz assim, caindo em si. Então, o jovem precisou sair de casa. Ele não foi expulso porque ele que escolheu sair. Essa é a verdade. Mas ele sai de casa, ele perde o amparo da família, perde toda aquela situação que ele tinha confortável, ele vai viver a sua própria vida, ele dá vazão a tudo que ele deseja, e aí ele vê as consequências do que acontece. Por isso que, num determinado momento, ele cai em si. Ele percebe o erro, ele percebe o que estava acontecendo. Então, é mais ou menos essa direção que eu entendo que Paulo está dando aqui para a igreja de Corinto. A disciplina da rejeição da igreja pode fazê-lo voltar à razão. E, por conta disso, ele ser salvo. E muitas vezes as pessoas, a gente até brinca com isso, né? Se não vem pela dor, pelo amor vem pela dor, né? Se não aprende de um jeito, aprende de outro. E às vezes as pessoas aprendem quebrando a cabeça. O que eu entendo que Paulo está dizendo é isso. Essa pessoa precisa perder a proteção da igreja, porque ela precisa cair em si. Porque se ela continuar aí, ela vai contaminar a igreja. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, mais para frente, lá no capítulo 11, a gente vai discutir isso com mais detalhes, mas eu queria só colocar essa situação como um paralelo. Capítulo 11, versículo 29 e 32, ele fala da Santa Ceia, mas ele fala, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas me chama a atenção esses detalhes em relação a esse tema. Que ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo aqui é a igreja, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos dormem. Aqui, irmãos, eu não sei se Paulo está falando somente da morte, doença espiritual, ou se ele está falando da física. Eu acho que é das duas. Por quê? Veja que ele continua falando sobre isso aqui. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A ideia que eu entendo de Paulo aqui, falando é exatamente isso. Olha, põe ele para fora. Porque talvez lá fora ele caia em si.
E se ele cai em si, ele pode voltar como filho pródigo. E aí ele se salva. Mas ele não pode ficar dentro da igreja. Eu já sentenciei, cai fora. Põe esse cara para correr. Se não se arrepender, põe para correr. Qual o problema disso aqui? Versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai o velho fermento, para que sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento. Pois, na verdade, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Só quero abrir um parênteses aqui. Cuidado com... Eu já escutei algumas coisas, uns comentários assim problemáticos. Nem sempre fermento significa pecado na Bíblia, hein? Jesus mesmo, no discurso dele, diz que o reino de Deus é como um fermento em 3 medidas de farinha. Aqui, a fermento não é pecado. Então, precisa tomar cuidado. A gente precisa olhar o contexto que Paulo está falando. Nesse caso, o fermento é muito mais do que isso. O fermento é uma nova ética, é uma nova conduta, é um novo proceder moral que o cristão tem que ter diferente do mundo. Por isso que ele fala, o velho fermento, aquele que vocês tinham no mundo, cai fora. Tira fora. Esse fermento não vale mais, esse fermento não presta. Para a igreja não presta mais. Nós temos que ter um novo fermento, um outro fermento. Então, esse fermento cai fora. Agora, a nossa vida tem que ser sem fermento. Aqui, sim, é sem pecado. Porque somos nova massa. Nós somos algo novo. Nós não podemos usar os padrões antigos. O que Paulo está dizendo para a igreja é isso. Esquece o que o mundo fez. Esquece o que o mundo faz. Vocês têm que ter uma nova conduta. Vocês têm que mudar esse procedimento. Vocês não podem aceitar o que o mundo aceita. E é interessante que ele fala de Cristo. Por que ele fala de Cristo e a Páscoa? Eu estou fazendo um ano bíblico novamente, estou justamente nas 10 pragas. Né? O que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação do Egito, que simboliza a libertação do pecado. Então, se Cristo é a nossa Páscoa, se Cristo foi imolado para que nós fôssemos libertos, como é que nós voltamos à escravidão do pecado? E a igreja tem que saber disso. Esse é o fundamento do Evangelho. Então, o pecado deve ser contido, para que ele não se alastre no meio da igreja e não contamine as outras pessoas. O pecado é como... Aí eu tive que colocar essa frase, irmãos. A situação exige isso. Nos ajuda a entender isso. Né? O pecado é como uma doença contagiosa. Se não for tratada, infectará outras pessoas. Eu acho que isso nós entendemos muito bem da situação que nós estamos vivendo. É como uma doença infecciosa, como um vírus que está passando por aí. E agora não é só o Covid, não é só a influenza, mas tem um rotavírus correndo por aí também, que é o pior de tudo. Porque você não sabe o que está acontecendo. Então, se o pecado não for tratado, não for isolado, não for contido corretamente, né, ele vai se alastrar e infectar as outras pessoas. Portanto, irmão, se Cristo nos libertou da escravidão do pecado, a igreja não pode tolerar o pecado no seu meio. E o pior, é um pecado que nem o mundo aceita. Aí ele vai no versículo 8. Por isso, celebremos a festa. O pastor lembrou o texto, né? Falou de alegria, né? Sempre é festa, né? Alegria, festa, né? Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, de uma nova ética. A igreja precisa manter a sua santidade, a sua pureza. E no caso aqui, a festa dos pães asmos
É uma ilustração da vida de santidade do crente. É uma coisa contínua. Por isso que Paulo fala em celebrarmos a festa. E aí ele conclui, não vou entrar em todos os detalhes, mas no versículo 13 ele conclui. Né? Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Expulsa esse cara. Agora ele não está nem com subterfúgio. Não se pode ser condescendente com quem não quer se arrepender. Chama atenção. O pastor vai lá, conversa com ele. Não escutou? Leva mais um grupo junto. Conversa com ele. Porque ele pode dizer, não, isso é coisa tua, pastor. Aí vai outra, 2, 3 pessoas testemunhas. Conversa com ele, mostra o erro dele. Não aceitou? Chama o presbitério. Eu sou contra a apresentação na igreja, viu, irmãos? Já vi umas coisas meio malucas assim. Mas chama o presbitério. Chama os anciões da igreja, os representantes da igreja, a liderança da igreja, conversa com ele. Não escutou? Põe para fora. É o que Jesus falou, coloca para fora. Considera-o como gentil. E Paulo é bem contundente, expulsai dentre vós o malfeitor. Deus sempre quer o arrependimento das pessoas. Deus não quer condenação de ninguém. Deus sempre quer o arrependimento. Aliás, o tema da pregação de Jesus era isso. Quando Jesus começou o seu ministério, ele abriu o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista já vinha falando sobre isso. Jesus repete, arrependei-vos. Veja que Jesus fala em Apocalipse 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Volta para as práticas das primeiras obras. E se não, olha, Jesus é que está dizendo, hein? Não é Paulo, nem João. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, se arrependa. Agora, quem está expulsando a igreja é o próprio Jesus. O caso é sério, irmãos. Nós não podemos ser condescendentes com o pecado. Não podemos aceitar a coisa como se fosse algo normal. Principalmente, no caso aqui, coisas que nem o mundo aceita. Agora, por que é importante a disciplina na igreja? Por que a igreja precisa agir conforme as linhas diretrizes que a própria palavra traz em relação ao tratamento dessas situações? Há pelo menos 4 importâncias, ou 4 motivos. O primeiro, a importância é para Deus. A disciplina da igreja vindica publicamente a sua honra e a sua santidade. Lembre, irmãos, que todo pecado é contra Deus. Nós lemos aqui o Salmo 51. É quando Davi pecou com Batseba, aquele pecado terrível que ele fez, né? Adulterou, depois ainda deu um jeito de matar o marido da mulher para tentar encobrir as coisas. Aí Natan foi lá, conversou com ele, falou da historinha das ovelhinhas. E quando ele foi contestado, quando ele foi confrontado, a primeira coisa que ele falou foi, pequei. Só que ele fala, pequei contra os céus primeiro. O Salmo 51 mostra isso. Davi entendia que todo pecado, primeiramente, é contra Deus, é contra a santidade de Deus. Isso significa que ele está totalmente separado e oposto de todo pecado. Deus, por ser santo, ele está separado do pecado. E o que Deus quer de nós é que nós também sejamos separados do pecado. Porque nós somos povo de Deus. Se nós usamos, como é que diz lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome.
É o meu nome que está em jogo. É o nome de Deus. Tratar o pecado dentro da igreja vindica a santidade de Deus. Veja que Pedro fala, capítulo 1, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, ao velho fermento, na vossa ignorância. Bom, até aqui vocês não sabiam de nada, mas daqui para frente a história muda. Pelo contrário, segundo é santo que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, tratar o pecado dentro da igreja, nós estamos, acima de tudo, trazendo de volta a santidade, não apenas da igreja, mas de Deus, porque o pecado primeiro é contra Deus. E Deus não vai aceitar isso, não vai aceitar que nós usemos o seu nome em vão. Usar o nome de Deus em vão não é simplesmente pronunciar o nome dele, não é isso. Isso aí é coisa mínima. Mas como eu disse, se nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, nós somos representantes de Deus. E o que está sendo afetado não é o nosso nome, é o nome de Deus. Ah, você não é cristão? Você nunca escutou isso? Só eu, né? Ah, você não é crente? Você não frequenta a igreja? Ah, isso é o pior de todos. Você não é pastor? Aí eu falei, eu sou pastor, mas também sou engenheiro, irmãos. Então, a primeira importância é para com Deus. Né? A disciplina da igreja vindica publicamente a honra e a santidade de Deus. A segunda razão é para a própria igreja. A disciplina da igreja restaura a pureza e impede outros de pecar. Como nós já lemos, né, versículos 6 e 7, né, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa. Aquele fermento, esquece, manda fora. Porque aquilo lá, em vez de estar trazendo benefício, está trazendo malefício. E veja que Paulo fala em 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo 5:20. Ele diz assim, aqui ele está falando dos presbíteros, aí tem um contexto por trás, né? Quanto aos presbíteros, eu estou colocando presbíteros aqui para entender o contexto. Aos que vivem no pecado, vamos diferenciar aqui, irmãos. Pecado a gente sempre peca. Isso aí está lá em João, capítulo 1. Né? Mas lá diz que nós não devemos viver na prática do pecado. É o que Pedro está dizendo a mesma coisa aqui. Ele não está falando se você pecou, caiu, isso é uma coisa, uma situação. Né? Lá em João fala, se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Né? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Isso é uma coisa. São casos isolados. Agora ele está dizendo de viver a prática do pecado, era o que estava acontecendo em Corinto. Então, os que vivem no pecado, que insistem nessa vida, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aqui ele não está falando de membro da igreja. O membro da igreja tem um tratamento também. Mas aqui ele está falando do presbitério, da liderança. Imagina só, irmãos, qual influência maior? Um membro comum, desculpa a palavra, mas um líder da igreja. Aqui na região, não vou nem dizer a cidade que aconteceu, alguns anos atrás, pastor que era casado, teve um caso com uma menina, menor de idade, tinha 15 ou 16 anos. E sabe o que é pior? Ele teve que fugir da cidade, ficou um tempo fora, voltou e achou que não tinha acontecido nada. Viver na prática do pecado.
Agora, o teu pecado tem que ser tratado. Para quê? Porque os outros temam. Para que os outros entendam o que está acontecendo. Para que os outros também sejam disciplinados de forma indireta. Se aquela pessoa não se arrepende, pelo menos os outros vão tomar cuidado. Se eu sei que aconteceu com o outro, eu não vou querer que aconteça comigo. Então, na igreja local, Deus deu autoridade aos presbíteros. E volto a dizer que presbítero é a liderança da igreja. São os mais velhos, os mais maduros, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida espiritual. Porque não adianta nada ter idade e não ter maturidade cristã, né, que as duas coisas envolvem. Né. Então, Deus deu autoridade aos presbíteros, deu autoridade à igreja para tratar o pecado. Parte da responsabilidade do presbitério é defender os padrões e santidade de Deus e manter a igreja doutrinária e moralmente pura. Doutrinária é no ensino. Você tem que conhecer a palavra de Deus, o que Deus quer de você. E moralmente é na sua conduta. O que você aprende, você tem que traduzir isso em conduta. Você tem que agir conforme aquilo que você conhece. Tem que ter uma coerência entre as duas coisas. E Deus estabeleceu essa liderança da igreja para conduzir a igreja nesse caminho, no ensino e na conduta. E aqui eu vou aproveitar aqui e puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, pastor? Tem gente que não conhece a palavra, por isso que, às vezes, cai, porque, como Jesus disse, errai-vos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Guias, está no plural, hein? Pois velam pela sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O objetivo da liderança não é te castigar, não é questão de vingança ou qualquer coisa desse tipo, mas é trazer você de volta ao caminho do Senhor. É trazer você dentro do padrão do que Deus espera de nós. O pecado em outros, diferentemente do que estava acontecendo em Corinto, ela deve nos trazer choro. É como diz lá no Antigo Testamento, chorai-vos, sacerdotes. Eu acho que o que está faltando um pouco nas igrejas é um pouco desse choro, desse lamento. Mas está acontecendo justamente o contrário, a tolerância. Deus prefere que uma igreja local seja pura e pequena do que grande, mas tolerante com o pecado no seu meio. Não adianta ter uma igreja de 3, 4, 5 mil, 10 mil membros. Porque se ela não estiver dentro do ensino, dentro da conduta que Deus espera, dentro da sua palavra, para Deus não vale nada. Por isso que lá para Éfeso ele fala, veja onde você caiu, arrependa e volta. E Éfeso era uma igreja grande, irmãos. Então, a segunda razão é que a disciplina da igreja restaura a pureza e impede que outros pequem. A terceira razão é em relação ao mundo. Em relação ao mundo, a disciplina da igreja mostra os padrões de santidade de Deus e estabelece uma divisão clara entre o mundo e a igreja. Às vezes você entra em alguns lugares e você não sabe se você está numa igreja ou se está em um... Né? O pastor falou. Ele tem autoridade para isso. Né? Ele não sabe que tipo de ambiente que... Entendeu? Agora, cuidado, né? Não vamos julgar todas as coisas, porque às vezes a gente joga muito pela aparência. O que eu sempre considero dentro da igreja
é o que eles pregam. No seminário, eu falava para os meus alunos, eu dava aula de teologia, porque é tal seita, tal seita. Aí eu falei assim, olha, para você saber se você aceita ou não, primeiro você olha lá os artigos de fé daquela igreja e veja o que eles falam sobre Jesus. O resto é perfumaria. Para você saber se uma igreja é cristã ou não, pergunta para eles, o que você crê sobre Jesus? Lógico que não é só isso, obviamente, mas é o ponto de partida. Né? Mas, às vezes, as coisas parecem que muito tolerantes. Né? 1 João 2, versículo 15 e 16. Nós temos que estabelecer muito clara essa divisão, irmãos. Tem que ser muito clara essa divisão. E quando eu falo dessa divisão, estou falando na conduta moral e ética de cada um de nós. É no ensino e na moralidade. Né? Veja que João fala, assim, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, só tem duas opções. Não tem a terceira via. Não existe terceira via. Jesus mesmo dizia que o inimigo não ajunta, espalha. Então tem que ter uma divisão muito clara aqui. Tem que saber muito bem o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem que ter muito estabelecido nisso. E eu não estou falando aqui de acrescentar regras legalistas, né, como algumas igrejas fazem. Não pode isso, não pode aquilo. Essa semana me passou, eu não sabia se eu ria ou se chorava. O Eric, corre, Eric, o seu nome está escrito, riscado no livro. Mas o outro eu achei mais engraçado, que disse, eu respeito a pessoa, né, mas eu achei muito engraçado, que diz que Deus pediu para ela não usar camisa nem de bolinha, nem de xadrez. Implicou com ela. Eu não sei porque que Deus está implicando com a minha roupa. Aí ela anda fazendo, mas isso é só para mim, não é para vocês. Pelo menos ela falou isso. Né? Mas, eu não sei, na sua simplicidade, né? Deus, espero que seja Deus mesmo que tenha falado com ela. Né? Mas tem certas igrejas que colocam estabelece coisas que não estão na Bíblia. São regras humanas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós dissemos um povo cativado pelo amor de Deus. Né? Com laços de amor eu te atraí. Atraí para a sua santidade, para a sua presença. E para que nós, por desejo próprio, nos afastemos daquilo que não agrada a Deus. A gente faz isso não porque é uma obrigação, mas porque nós amamos a Deus, nós respondemos ao amor de Deus, e nós fazemos isso por alegria, porque nós queremos. Quantas eu sou casado há 37 anos, o pastor fez 21 anos essa semana, né, também tem uma boa experiência de vida, sabe como é que é. Quantas vezes nós que somos casados temos que abrir mão de coisas pelo nosso cônjuge? Mas a gente não pode abrir mão simplesmente por abrir mão, mas por amor à outra pessoa. Porque nós estamos vivendo em comunhão. Com Deus é a mesma coisa. E aí sim, o mundo vai saber a diferença que nós fazemos. Ou melhor, a diferença que Cristo faz em nós. Porque se nós agimos igual ao mundo, qual é a diferença que Cristo faz em você? Então, a terceira razão é que a disciplina também deixa clara essa divisão e é um testemunho para o mundo do que é ser cristão e do que é não ser cristão. E quarto e último é para o ofensor, aquele que cometeu o pecado. Né? A disciplina da igreja transmite amor bíblico e busca a restauração do pecador. Muitas pessoas acham que amor e disciplina são coisas separadas, mas isso aí, a Bíblia tem fartos versículos que falam sobre isso. Veja, por exemplo, Apocalipse 13, 19.
Apocalipse 13, 19. Novamente, é para a igreja agora de Éfeso, né? Ele diz, eu repreendo e disciplino quem? A quem amo. Provérbios diz que o pai que ama o filho não esconde a vara. E se não tiver vara, vai Raider, vai Havaianas, vai o que tiver na mão. Mas se você não disciplinar aquela criança, você vai ver o que tipo de criança ela vai ser quando adulta. Rebelde. Aliás, é o que está acontecendo hoje, né? Desrespeito com as autoridades, desrespeito com os pais, desrespeito com os professores. E ainda acham que estão certos. Você é quadrado. Essa é uma expressão bem antiga, hein? Você é quadrado. Né? Agora, Hebreus 12, 11 e 13. Diz assim, Hebreus 12, 11 e 13. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Quem já foi disciplinado pelos seus pais sabe disso. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos, aos que por ela são exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O objetivo é cura. O objetivo é restauração. O Evangelho, a chamada do Evangelho é para o arrependimento, é para a restauração. Restaurar a nossa condição. Restaurar a nossa comunhão com Deus. Tem uma frase que Deus fala para Moisés, para Abraão, que eu acho fantástico. Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Andar com Deus. Mas como é que nós vamos andar com Deus se nós não estamos em condições de andar com Deus? O que Deus quer é a comunhão conosco. Deus está nos chamando para estar com Ele. Mas nós não podemos estar na presença dEle de qualquer jeito. O amor procura converter o pecador do seu pecado. Esse é o objetivo principal. Por isso que Jesus começou o seu ministério, arrependei-vos. Em outra passagem, ele falou assim, eu não vim chamados justos ao arrependimento, mas pecadores. Paulo diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Então, o objetivo da disciplina na igreja nunca é vingativo, mas a restauração do pecador. É a restauração da comunhão. É a restauração da sua presença diante de Deus. Gálatas 6, 1. Aqui já é um pouquinho para nós presbíteros, digamos assim. Ou seja, Paulo fala muito sobre disciplina na igreja. Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E olha, e guarda-te para que você também não seja tentado. Essa é a função da igreja. A função da igreja é essa cura. E não é só cura física, não. Eu creio na cura física, a Bíblia fala. Mas, acima de tudo, a cura do coração. A cura das emoções. A cura dos relacionamentos. Não só com o próximo, mas com a Deus. Acima de tudo. Aí você pergunta assim, pastor, mas tudo isso funciona? Jesus mesmo respondeu, lá em Mateus 18, 15. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Ou seja, faça a sua parte. Cuide da coisa. Se você vê alguém em falta, conversa com ele. Tenta trazer ele de volta. Se ele te ouvir,
você ganhou. Se eu não te ouvir, como diz Paulo, coloque para fora da igreja, se for o caso. Mas a disciplina da igreja tem que ser tratada como coisa séria. O pecado não pode ser tolerado de forma leviana dentro da igreja. Há situações difíceis? Mas a Bíblia nos dá orientações, compartilhamento de autoridade, compartilhamento de ações. Deus já nos deu todas essas guias. E, último caso, vamos orar, vamos ver o que Deus fala. Em algumas situações, Deus vai nos indicar, o caminho é esse ou o caminho é aquilo. Mas uma coisa a igreja tem que fazer, é não tolerar o pecado. É como diz Paulo lá no início, né? Lamentar o pecado. Chorar pelo pecado. Procurar o arrependimento ofensor. Buscar a sua restauração. Buscar a sua comunhão novamente com Deus. Amém? Sei que é um texto difícil, irmãos, mas é importante para a igreja, para que a igreja mantenha a sua santidade. Amém?